Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela bondade do Senhor em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu, a alegria de podermos adorar o Teu santo nome. Pedimos agora, Senhor, pela meditação em Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos dirigir cada palavra, pensamento, compreensão da Tua Escritura Sagrada, que todos possam compreender e assim viver segundo a Tua vontade para a Tua glória. Pois oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos estudar hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Nós estamos fazendo um estudo um pouco mais detalhado no livro de Mateus. Esse já é o terceiro estudo. Fizemos um introdutório, fizemos um no capítulo 1 e hoje capítulo 2. Só para tentarmos lembrar aí alguns detalhes, né? O nome Mateus, vocês lembram o que é que significa? Presente do Senhor, exatamente. Mateus significa presente do Senhor. Mateus tinha outro nome também? Ele era conhecido também como Levi, exatamente. O que é que ele fazia antes de conhecer a Cristo? Era coletor de impostos. Muito bem. Essa é a vantagem de anotar, né? A gente vai lembrando, certo? Então é muito bom, ao vir aos cultos, trazer papel, caneta, né? Para anotar alguns detalhes, que aí a gente vai revisando, né? E vai sempre lembrando. Fica mais difícil de esquecer. O livro de Mateus, alguns estudiosos defendem que a língua original do livro de Mateus foi escrita em qual idioma? No hebraico, exatamente. Porque o Novo Testamento ele foi escrito, na sua grande maioria, em grego, né? A língua original do Novo Testamento em grego. Depois foi traduzido para outros idiomas, né? Assim como temos hoje na língua portuguesa. Mas o livro de Mateus, alguns estudiosos defendem que foi escrito ainda em hebraico, assim como o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, a língua original dele foi o hebraico, certo? E o livro de Mateus, por que alguns estudiosos defendem a ideia de que foi escrito ainda em hebraico? Porque foi escrito para o povo judeu, né? Então era o público-alvo do livro de Mateus. Era tentar convencer os judeus que o Senhor Jesus Cristo era o Messias prometido, né? Aquele que os profetas tinham mencionado nas profecias do Antigo Testamento que viria para salvar o mundo, assim como está escrito em Mateus 1 e 21. Ela, né, essa virgem, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, dos pecados do povo. Então, Mateus vem escrevendo ao povo judeu para tentar convencer esse povo que Jesus era o Messias prometido, aquele que viria salvar o povo dos seus próprios pecados. Em Mateus capítulo 2, nós vamos observar o nascimento de Jesus, naquele sentido da visita, né, dos magos que vão visitar o Senhor Jesus Cristo, daquela perseguição, né, que o Herodes faz com relação às crianças, porque ele ficou com medo quando soube que o rei dos judeus tinha nascido, e ele queria assim aniquilar esse rei, e mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, né? Vamos observar a fuga de José, Maria e Jesus, né, para o Egito, e o retorno deles também para Israel, certo? É o que o capítulo 2 trata, são esses subtemas aí, podemos dizer, tá bom? Mateus 2 e verso 1 diz o seguinte: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Belém era uma pequena vila ao sul de Jerusalém. O sul, a parte de baixo do país de Israel, né? Ficava na parte sul. Era essa pequena vila chamada Belém, foi onde o Senhor Jesus Cristo nasceu. Os acadêmicos hebreus dos dias de Jesus, eles esperavam que Belém fosse realmente o local do nascimento. Por quê? Porque nas profecias falava sobre isso. Observe Miqueias, capítulo 5 e verso 2, e vai falar sobre
o local onde nasceria esse Jesus, né, esse Salvador. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Qual é a origem de Jesus? Desde quando? Desde a eternidade passada, né? Na verdade, Jesus ele só teve um início físico quando nasceu lá de Maria, né? Foi concebido em Maria, mas ele já existia desde a eternidade passada. E com esse versículo, só em observar esse versículo mais a fundo, com mais detalhes, nós já vamos entender que Jesus é o próprio Deus. Porque quem é o ser que sempre existiu? Deus, não é não? Então, se esse que viria para reinar, que virá para reinar em Israel, é desde os dias da eternidade, quem é que vai vir reinar sobre Israel? Jesus. Então, se ele é desde a eternidade passada, quer dizer que Jesus é Deus. Porque somente Deus existe desde a eternidade passada, né? Sempre existiu. Ele não teve começo e não terá fim. Ele é o alfa e o ômega, né? Então, assim também é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele é o próprio Deus. João, Evangelho de João, capítulo 7, verso 42, diz o seguinte, ó, não diz a Escritura que é o Cristo. O que é que significa Cristo? Lembram? O ungido, né? O Redentor e o Salvador. Cristo é uma palavra grega ou hebraica? Grega, exatamente. Messias é que é hebraica, que tem o mesmo significado de Cristo, né? O ungido de Deus. Então, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de onde? De Belém, de onde era Davi. Então, fazendo menção aí que realmente era o local onde Jesus nasceria, assim como ele nasceu. Mateus 2, retornando para lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente. Quem era Herodes? Esse Herodes era o Herodes o Grande. Nós conhecemos que tem vários Herodes, né, na história, mas esse era Herodes o Grande. Ele foi o primeiro de vários governadores importantes da dinastia herodiana. Ele governou de mais ou menos 37 a 4 antes de Cristo. Antes de Cristo, ele estava ali reinando. A gente fica assim a se perguntar, né? Mas espera aí, a curiosidade, certo? Se ele reinou até 4 antes de Cristo, mas ele não morreu só depois que Cristo nasceu? Estão pegando o raciocínio? Não. Herodes reinou do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. Então isso, se eu for levar isso aqui realmente, né, ao pé da letra, quer dizer que ele morreu antes de Cristo nascer, não foi não? Não foi até 4 a.C.? Então quando ele morreu, faltava 4 anos para Jesus nascer, não era? Mas Herodes não mandou perseguir Jesus? Tem umas curiosidades interessantes nas escrituras, né? E aí onde vai o estudo mais aprofundado. É porque a história narra, na verdade, que aquele marco histórico, quando diz o ponto zero, depois de Cristo e antes de Cristo, Jesus já tinha aproximadamente 6 anos. Certo? 6 anos. É por isso que diz que ele reinou do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. Ou seja, Jesus já tinha 2 anos quando Herodes morreu. Certo? E aí os estudiosos que vão mais a fundo, né, na questão do estudo temporal das Escrituras, eles entendem que, na verdade, aquele ponto, aquele marco, onde como se marcasse o ponto zero, né? Depois de Cristo, Jesus já tinha 6 anos quando esse marco é dado início. Irmãos, isso não faz tanta diferença na nossa fé, na nossa vida cristã, certo? É só questão de conhecimento teológico mesmo. Porque nesse estudo de Mateus, nós estamos dando mais detalhes com relação a esses pontos, né? Teológicos, o que estudiosos defendem, para que a gente tenha um estudo mais detalhado, um conhecimento mais detalhado, mais aprofundado de algumas coisas. Não vão se apavorar com isso, né? Então, peraí, não estou entendendo nada, né?
Eu pensei que o marco 0 era quando Jesus tinha nascido. Mas os estudiosos defendem que não. Né? Jesus, na verdade, já tinha 6 anos quando começou essa história de depois de Cristo. Então ele já tinha 6 anos de idade, certo? Mas isso não faz diferença na nossa fé, nem na questão da salvação. É só conhecimento teológico mesmo e um pouco aí de história, tá bom? Não são todos que defendem essa ideia, certo, irmãos? Não são todos. Mas é o que eu acredito, né? Assim, o que eu estudei no seminário e tudo foi o que nós vimos, foi isso. Tinha um livro lá que nós estudávamos, que era mais ou menos dessa altura assim, ó, chamado Panorama do Novo Testamento. Então ele contava todo esse pano de fundo do Novo Testamento, o que é que estava acontecendo na época de Jesus, né? Do Novo Testamento em si. E lá nesse livro também relatava sobre isso, né? E Jesus já tinha 6 anos quando começou esse marco histórico de falar depois de Cristo, né? Ah, Paulo escreveu a carta fulano de tal, por exemplo, 50 anos depois de Cristo. Aquele marco 0, Jesus já tinha 6 anos, tá bom? Mas nada de problema com relação a isso, tá bom? Acredita-se que ele era idumeu, ou seja, o Herodes o Grande, o rei Herodes, descendente dos Edomitas, filhos de Esaú. E ele era cruel e astuto, né? Herodes era tão cruel que ele mandou matar crianças, porque estava com medo desse rei dos judeus ameaçar o seu reinado, né? E tão cruel porque não pensava nem no dia de amanhã, porque ele não chegou nem a ver o reinado de Cristo, né? Nem Cristo desenvolvendo o seu ministério, porque ele morreu antes disso. Morreu, Jesus tinha apenas 2 anos de idade, aproximadamente. Um outro detalhe interessante, irmãos, que geralmente quando nós ouvimos aquelas histórias sobre os magos que vão visitar Jesus, nós ouvimos que são quantos magos? 3, né? A Bíblia diz quantos? Eis que vieram uns magos. Não diz que eram 3. Eram uns magos. Ei, irmão, e quantos eram? Não sei não. A Bíblia não diz, né? Certo? Nós ouvimos histórias dizendo que eram 3, né? Mas a Bíblia não deixa claro que eram realmente 3, né? Que eram uns magos do Oriente que vieram a Jerusalém. Pois bem, versículo 2: e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos eles percorreram a cidade, né, de Jerusalém, questionando a todos que encontravam, né, o que essa palavra perguntavam. Isso quer dizer que era um ato contínuo, né? Eles, quando chegaram lá em Jerusalém, perguntaram a várias pessoas sobre o recém-nascido rei dos judeus. E sobre essa estrela que eles viram também no Oriente, é bem provável que tenha sido uma realidade sobrenatural. Não era uma estrela comum do céu. Era algo sobrenatural, né? É o que alguns estudiosos defendem também, como aquela Shekinah de Deus que guiou os israelitas lá no deserto. Não tinha aquela Shekinah, né? Aquela glória, aquela luz que guiava o povo de Israel lá na saída do Egito, né? Então, alguns estudiosos acreditam que era algo assim também diferente, né? Algo sobrenatural, era essa estrela no Oriente. Observe Êxodo 13 e 21. O Senhor ia adiante deles, ou seja, adiante do povo judeu que estava saindo da escravidão do Egito, né? Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo não era algo comum. Não era uma nuvem assim comum, né? Era a Shekinah de Deus, né? A glória de Deus aparecendo ali e guiando o povo. Então, alguns estudiosos defendem também que lá em Mateus era isso que estava acontecendo, nessa estrela no Oriente. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. É tanto que a estrela continuou guiando os magos até o local. Lembram disso? Era um guia, né? Versículo 3 diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém.
Então o Herodes ficou com medo. Opa, esse rei nasceu? Ele já nasceu? Então eu quero saber quem é ele. Que é para eu fazer o quê? Ele disse que era para adorar, né? Quando ele conversou com os magos aqui, mas não era para adorar, ele queria matar, né? Era para se livrar dessa aparente ameaça ao seu reinado. Mal sabia ele que Jesus veio nesse tempo, não ainda para reinar, né? Ele veio como um servo sofredor para livrar o povo dos seus pecados, como diz lá em Mateus 1:21. Ele vem no seu reinado depois, ele vai reinar com cetro de ferro, com toda a autoridade e poder, né? Mas na primeira vinda dele, não. Então ele, sem conhecer as Escrituras, nós erramos muito. Está aqui um grande exemplo disso, né? Herodes não conhecia as Escrituras, até alguns que conheciam erraram, né? Pediram a morte de Cristo. Imagine quem não conhece. E aí a importância de nós conhecermos a Bíblia, para não pecar, para não errar. Porque se não conhecermos, podemos até fazer coisas terríveis, né? Herodes mandou matar várias crianças, porque não conhecia a profecia, não conhecia a palavra de Deus, não estava atento ao que Deus estava dizendo. E aí cometeu muitos erros. Nós também, se não observarmos as Escrituras, podemos cometer muitos erros e gravíssimos. Versículo 4, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo, que é o ungido, né, o rei dos judeus, deveria nascer. Vamos só entender um pouco alguns termos aqui do versículo 4, né? Quando fala de principais sacerdotes. Eles eram a hierarquia do templo, né? O topo, os principais sacerdotes eram o topo lá do templo. Eram, na maioria, saduceus. E o que é saduceu, né? Eram conhecidos por negarem as coisas sobrenaturais. Então, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos e nem na existência dos anjos. Esses eram os saduceus. Então, a maior parte desses principais sacerdotes eram saduceus, né? Não acreditavam nessas coisas sobrenaturais. Observe em Mateus 22, verso 23, que diz: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição. E também em Atos 23 e 8, diz o seguinte: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, aí declarando um pouco, né, definindo quem eram esses saduceus, só para a gente compreender. E quem eram os escribas? Eles eram basicamente fariseus, ou seja, eles eram autoridades na lei judaica. Eles eram considerados intérpretes da lei. Eles liam as Escrituras e davam assim a aplicação, né, a interpretação da Escritura e aplicar na vida das pessoas, né? Eles eram uns acadêmicos profissionais nisso, dedicados a estudar as Escrituras e dar a interpretação delas para o povo. Versículo 5 diz: em Belém da Judéia responderam eles. Onde é que esse Cristo deveria nascer? Em Belém da Judéia responderam eles. Você observa que Herodes mandou convocar o quê? Os principais sacerdotes e os escribas, ou seja, pessoas que conheciam realmente as Escrituras. E eles disseram realmente a coisa certa, né? Ele vai nascer em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Então, de Belém sairia o guia. Você observa que a vinda de Cristo foi tão humilde, né, a primeira vinda dele, que o local onde ele nasceu, tanto lá na estribaria, né, como também o vilarejo, né, a pequena vila, era um local também humilde e simples, e mostrando assim a simplicidade e a humildade dele na primeira vinda dele, que era como um servo sofredor realmente para resgatar a humanidade dos seus pecados. A palavra guia aqui traz a ideia de uma liderança forte, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Então é a característica de Jesus, né? Um guia, ou seja, um líder forte,
como ele foi esse líder e ainda hoje é um grande líder, um grande exemplo de líder. Por quê? Ainda hoje o Senhor Jesus Cristo tem seguidores. Ele foi o maior líder da história. Ainda hoje, depois de 2000 anos da sua morte, ele ainda é o líder do seu povo, que é a igreja. A palavra apacentar enfatiza a ideia de um carinho terno. Então Jesus era um grande líder, forte, mas ele também era carinhoso, ele era amoroso. É tanto que ele provou o amor dele por nós, morrendo na cruz do Calvário. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele provou o seu amor por nós. Então ele era líder, forte, mas ele também era amoroso. Versículo 7 diz o seguinte: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, que é para saber mais ou menos a idade desse menino, né? E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. E aqui, irmãos, eu quero trazer assim um parênteses para as pessoas que não têm muito costume de ler as Escrituras, né, e estudar e entender as Escrituras. Cuidado, que nem tudo o que está escrito na Bíblia, eu vou dizer isso, mas entendam, tenham calma, né? Não me batam, né? Nem tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Em que sentido? Herodes realmente queria adorar o menino? Então era mentira de quem? Da Bíblia ou de Herodes? De Herodes, entendam. Eu disse, nem tudo que está escrito na Bíblia é verdade, não que a Bíblia seja mentirosa, mas os personagens que estão descritos na Bíblia, alguns deles mentiram. E aí a Bíblia relatou a mentira deles. Entenderam agora, né? Para não dizer, rapaz, o pastor disse hoje que tem mentira na Bíblia. Tem, porque as pessoas mentiram. E a Bíblia relatou a mentira deles. Mas tudo que está escrito na Bíblia é digno de confiança. Entenderam agora, né? Pois bem, Herodes mentiu. Herodes não queria adorar o menino. Herodes era um mentiroso, era cruel. Ele queria, na verdade, era matar o menino. Porque ele se sentia ameaçado, que o reino dele podia ter um fim. Porque os magos vieram declarando que o rei dos judeus nasceu. O rei. Então, se o rei era ele, ele se sentiu ameaçado. E aí ele inventou essa mentira para os magos, para que assim os magos dissessem, informassem, não, ele nasceu, está em canto fulano e tal. E ele ia lá e matar o menino. Ele não queria adorar o menino, na verdade. Então, por que eu estou abrindo esse parênteses dizendo, para quem não tem costume de ler as Escrituras e interpretar, estudar, cuidado. Tá? Tenha um certo cuidado. Não fique preso a apenas um versículo, ou a uma palavra, ou a uma frase. Fique atento a todo o contexto. Certo? Quando você for ler as Escrituras e interpretar, você não se limite a interpretar a Bíblia por um versículo. Veja todo o contexto, leia todo o capítulo. Se não ficar bem claro, leia todo o livro. Ah, rapaz, eu li o versículo 8, não entendi. Vou ler o capítulo 2 todinho. Não entendi. Leia o livro de Mateus todinho. Para ver se você consegue compreender todo o contexto do que estava acontecendo. Certo? Porque você vai observando, ao ler o restante do livro, que Herodes era um homem mau, então ele não queria adorar Jesus. Só de forma lógica você já ia entender isso. Mas para isso você precisa conhecer o contexto. Então, cuidado para não ficar preso em um versículo e querer interpretar várias doutrinas, né, defender várias doutrinas baseadas em um só versículo. Muito cuidado com isso. E aí você pode interpretar de maneira errada as Escrituras. Versículo 9 diz, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, ia na frente deles, né? Até que chegando parou sobre onde estava o menino. Então não era uma estrela qualquer, né, comum, que ela foi guiando os magos até chegar o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra,
Será que é por isso que as pessoas pensam que eram 3 magos? Que eram 3 presentes? Ouro, incenso e mirra? Pode ser que sim, né? As pessoas interpretam. Não, eram 3, porque foram 3 presentes. Mas a Bíblia não diz que eram 3. Diz que eram uns magos. Certo? Então, cuidado com isso também. Aí vem onde tem a história que eu falei nesse minuto, né? Dado para não pegar um versículo só e tentar montar uma doutrina, que você pode dar muito errado. Entenda todo o contexto do que é que estava realmente acontecendo. Certo? Observe, irmãos, uma declaração aqui de Mateus que às vezes passa bem despercebido, né? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Tem algo a ser observado até aqui? Assim. Na estribaria, né? Isso, já estava em casa. Isso, já estava numa casa, né? Observação interessante. Pronto, agora depois da vírgula, tem algo assim a gente observar que é um detalhe bem importante. Depois dessa vírgula, entrando em casa, vírgula. Pronto, a irmã fez uma observação interessante, né? Não estava mais na estribaria, já estava em casa. E depois dessa vírgula, viram um menino com Maria. Sua mãe, era a mãe do menino, né? Tem outra observação, bem interessante. José, não menciona José, né? Tem outra. Às vezes passa bem despercebido, né? A gente lê assim e não percebe. Sempre que Mateus vai se referir a Jesus junto com a mãe, com Maria, ele sempre menciona Jesus antes dela. Ele não menciona Maria e o menino. Menciona o menino com Maria. O menino e sua mãe. Que recado Mateus está querendo dar aos judeus? E para nós também hoje, né? A importância de Cristo, né? A importância de Cristo. Não é desprezando Maria. Em nenhum momento ele está querendo desprezar Maria. Mas está querendo dar ênfase à importância do menino. É tanto que ele diz o menino com Maria, sua mãe. Mas quem vem antes? O menino. Porque o menino é que é o Messias. O menino é que é o Cristo, é que é o Salvador, é que é o Senhor. O menino é que é o intercessor. O menino é que vai nos levar a Deus e não Maria. Com isso, Mateus não está desprezando Maria, entendam. Ele está dando a ênfase e a importância à pessoa certa, que é o menino, que é Jesus. Certo? Isso aqui muitas vezes passa despercebido, né? A gente não atenta a esse detalhe. Por isso que eu falo para os irmãos, invistam na sua vida espiritual. Questão de estudar a Bíblia, ter o conhecimento. Porque é algo tão importante e na maioria das vezes nós lemos e não percebemos. Certo? A ênfase que Mateus dá ao menino. E aqui os judeus estavam entendendo esse recado. Né? E os judeus entendiam que Mateus não estava desprezando Maria. Ela tinha a sua importância na história. Ela foi uma mulher que é um grande exemplo para todos nós, né? Maria é um grande exemplo, porque a mulher colocou a sua vida em risco. O que ela aceitou, que o Espírito Santo fizesse com ela, né? Que foi ela conceber na sua virgindade do Espírito Santo, ela estava pondo a sua vida em risco pela obra de Deus. E nenhum de nós fizemos isso ainda. Acredito que não. Arriscar a sua própria vida pela obra de Deus, pela palavra do Senhor. Maria fez. Então ela é um grande exemplo. Mas aí o que é que Mateus quer dar a lição aqui? Ele quer ensinar o quê? Cada coisa no seu lugar. Maria teve o seu papel, Maria tem a sua importância. Mas, com relação à mensagem de salvação, o menino vem antes. Certo? Porque ele é que é o Filho de Deus, ele é que ia morrer na cruz, ele foi quem ressuscitou ao terceiro dia, ele é o ungido de Deus. Ele é o Redentor, ele é o Salvador. Certo? Então, Mateus coloca as coisas no seu lugar. E nós, como leitores da Bíblia, aprendizes das Escrituras Sagradas, nós temos que atentar a isso para não inverter os papéis. Quando você vai orar a Deus, a Bíblia diz que você tem que orar a Deus em nome de quem? Não é no nome de Maria, é? No nome de Jesus.
E repito, Maria tem a sua importância na história, tem o seu exemplo. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre cada coisa, para não invertermos os papéis, certo? Se o menino vem primeiro, então vamos dar ênfase ao menino, a Jesus, certo? Maria tem o seu exemplo, tem a sua história, mas o menino é que é o seu intercessor. Se você quer chegar a Deus, vá por meio do menino, Jesus Cristo, né? E não por meio de Maria, senão você não vai chegar até lá. Não sou eu que estou dizendo. Sou eu que estou dizendo isso? É a Bíblia, está aí. O menino com Maria, certo? Esses presentes que foram entregues lá ao Senhor Jesus Cristo, né? Podemos dizer que ele era criança ainda, mas entregaram aos pais, né? Ouro, incenso e mirra eram presentes próprios para um rei. Isso aqui era um sinal já que os magos estavam reconhecendo Jesus como o rei dos judeus, porque eram presentes dignos para um rei. Versículo 12 diz: sendo por divina advertência prevenidos em sonho, os magos foram advertidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então eles foram advertidos: não volte por Herodes, não diga onde está o menino, né? Então eles voltaram por outro lugar. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, de novo, o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Está vendo o contexto? Mas Herodes tinha dito que era para fazer o quê? Adorar o menino, queria adorar. Mas aqui um anjo do Senhor aparece a José e diz: Herodes não quer adorar, Herodes quer matar. Aí já pensou se você lê a Bíblia e fica lá naquele versículo? Não, Herodes era um homem bom, né? Queria adorar Jesus. Mas quem estava certo, Herodes ou o anjo? Então, por isso a importância do contexto, para que você não erre na interpretação bíblica. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, de novo, o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. José pegou o menino e sua mãe. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Que o anjo disse: ó, José, leva o menino e sua mãe para o Egito. Herodes morreu, aí depois, volta, né? Do Egito chamei meu filho. A morte de Herodes foi mais ou menos ali 4 antes de Cristo, né? No ano 4 antes de Cristo. E segundo alguns estudiosos, a estadia deles lá no Egito foi poucas semanas, né? Não durou muito tempo não, tá bom? Versículo 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então você observa que o próprio Herodes se revelou depois, né? Olha o contexto, né? Olha o contexto, a importância. Um momento Herodes disse que ia adorar, e depois ele põe as unhas de fora, né? E mata, né? Então, cuidado no contexto. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existe, né? Se cumprindo essa profecia das crianças morrendo, e Raquel representando aí a nação judaica, né? No sentido de que os meninos judeus ali sendo mortos por causa dessa ira, dessa crueldade do rei Herodes. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Herodes morreu, né? Então o anjo foi lá: José, dispõe-te, toma o menino e sua mãe. De novo, o menino e sua mãe. Não é a mãe e o menino e sua mãe. E vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia, que já era na parte norte de Israel. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Esse termo Nazareno, irmãos, ele traz aí uma ideia de
alguém que era desprezado. Desprezado. Ou detestável. Quando diziam assim, ali é o Nazareno. Então trazia essa ideia lá para eles, no tempo deles, como alguém que fosse desprezado, certo? E aí caiu muito bem em Jesus, né, esse termo, esse adjetivo. Por quê? Observe o que é que a Bíblia diz lá em Salmo 22:6. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Jesus era um homem desprezado. Ele veio na sua primeira vinda para ser desprezado, para ser um nazareno. Isaías 49:7 diz, assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Isaías 53:3 era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, se referindo a Cristo, né? Ao Senhor Jesus, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então observe que esse termo nazareno trazia essa ideia, né, de ser desprezado. Caiu muito bem sobre Cristo por isso, porque ele veio na sua primeira vinda para ser esse desprezado, para que nós pudéssemos ser valorizados, né, salvos, redimidos dos nossos pecados. Então reconheça isso, né, na sua vida, que alguém muito precioso veio a esse mundo ser desprezado, ser rejeitado pelos homens, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. Nós temos que aprender a valorizar. Quem não creu no Senhor Jesus Cristo ainda, observe essa obra que Ele fez e entregue a vida a Ele. E quem já creu, se dedique a Ele, porque Ele merece toda a adoração, né? Toda a dedicação, todo o esforço do ser humano para adorá-lo, para bendizer o nome dEle. Ele fez a parte dEle, né? Ele fez a obra dEle. Foi desprezado, foi rejeitado, sofreu, sentiu dor, para que nós pudéssemos ser salvos. Pudéssemos ter a paz eterna, né? A verdadeira felicidade que todo ser humano procura nesse mundo e não encontra, porque não tem nesse mundo. A verdadeira felicidade é só na eternidade com Deus. E Jesus Cristo veio para proporcionar isso ao ser humano. E aí precisamos valorizar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra tão preciosa, Senhor, que nos ensina sobre a obra de Cristo, sobre a salvação, sobre tudo que Ele passou nessa terra, os sofrimentos, para nos resgatar dos nossos pecados, nos dar o perdão dos pecados. Nos ensina, Senhor, a cada dia a valorizarmos o Senhor Jesus Cristo, bendizermos o Seu nome, engrandecermos a Ele, honrarmos o nome dEle, porque Ele é digno de toda adoração, porque Ele fez uma obra magnífica por cada um de nós. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, sobre a nossa vida espiritual, para que possamos nos dedicar ao Senhor a cada dia. Pedimos as bênçãos do Senhor pela noite, um bom descanso e a proteção do Senhor sobre a vida de cada um, o retorno ao lar de cada um, o Teu cuidado, uma semana de vitória sobre o mal e sobre o pecado, Pai. E oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos. Eu tenho